ego, id, superego. Suponho que, para fins meramente didáticos, Freud propôs dividir o indivisível, ou seja, o psiquismo humano. Chamou de ego eu, a parte da mente que eu chamaria de espírito, que pensa e ordena. Achou que essa parte é difícil falar em parte daquilo que é um todo, reporta-se ao homem primitivo e que representa seu esforço em se tornar civilizado. Escreveu Freud: o ego representa aquilo a que chamamos de razão e sanidade, em contraste com o id, que contém paixões. O ego é, pois, a censura, o indivíduo cabeça fria, o bem comportado, o disciplinador. Enquanto o id, no entender de Freud, é a parte da mente onde se teriam abrigado os sentimentos primitivos e os impulsos cegos. Lógico, portanto, que o id seja dominado pelo que Freud chamou de o princípio do prazer, um caldeirão de excitações revoltas. A tarefa do ego está em harmonizar nossas necessidades orgânicas com o ambiente em que vivemos. Isto é, as necessidades não podem ser sumariamente ignoradas ou comprimidas além dos seus limites de tolerância, mas também não podem ser liberadas para que se expressem com toda a força dos impulsos primitivistas. O ser civilizado, com fome, não ataca para matar e comer o primeiro animal que passar ao alcance de suas mãos. Ele é capaz de controlar até limites extremos a gritaria dos seus sentidos, até que possa ir a um restaurante, sentar-se à mesa, escolher o prato e esperar ser servido. Segundo Freud, essa tarefa civilizadora cabe ao ego. Mas ele achava também que mesmo o ego pode falhar, cometendo erros maiores ou menores de avaliação. Para isso, Freud desdobrou mais uma vez a mente, dividindo a já superada parte reservada ao ego em duas. Uma, o ego próprio, e a outra, que funcionaria como uma espécie de juiz quanto à eficiência do ego. A essa parte, ele chamou de superego. Dentro desse esquema, a mente ficou, portanto, caracterizada como o campo onde se processa a luta entre o homem primitivo e o ser ético, no desejo de brio. O superego, o supremo tribunal desse universo íntimo, brio não hesita em identificar com a consciência.
Não estamos, pois, em terreno desconhecido, por mais estranha que seja a terminologia proposta por Freud. Façamos uma tentativa de interpretação menos técnica. O id corresponde ao núcleo dos instintos. Segundo o nosso providencial Dr. Brio, Freud ensina que a criança traz consigo ao nascer uma mentalidade não organizada, a nosso ver, que Freud chama de id. Não concordo com o conceito de uma mentalidade não organizada para a criança, mas deixemos isso por enquanto. Veremos isso quando comentarmos as experiências da doutora Van Bach. O ego seria, portanto, um desenvolvimento do sentido ético, no escopo mais genérico do que pessoal, e não uma parte de uma camada da mente como querem Freud e Brio. Explico o que entendo contexto ético genérico. Certos atos nossos, e podem ser de uma variedade muito ampla, podem ser considerados perfeitamente aceitáveis no contexto de uma ética ideal e coletiva, e, no entanto, serem discutíveis como soluções apropriadas à nossa ética pessoal. Complexo? Não tá. Se, por exemplo, você passar a integrar a partir da semana próxima uma comunidade no seio da qual a poligamia fosse norma de vida e até sinal de status, você não estaria cometendo erro algum do ponto de vista da ética coletivamente aceita em tomar umas tantas esposas a mais. O ego, em tal caso, não levantaria, em princípio, nenhuma objeção. No contexto da sua ética pessoal, no entanto, a voz secreta do superego, a consciência, lhe diria algo como isto: mas você não viveu até agora tão bem com uma só esposa? Por que adotar um procedimento que, embora sancionado pelos costumes locais, representa para você regressão a uma fase já superada? Qualquer metodologia, pois, que resulte em uma correção de comportamento, pela convicção e esclarecimento, e não pela violência ou imposição, será bem-vinda. Não teríamos dúvida, pois, em subscrever nesse ponto o pensamento de Freud assim expresso. A psicanálise é um processo que facilita ao ego a conquista progressiva do id.
A citação é de Almir de Andrade, extraída da tradução francesa de Ensaios de Psicanálise, edição Paiô 1927. Em outras palavras, o arejamento e racionalização de certos conflitos íntimos por meio de qualquer metodologia aceitável resultam em processo educativo. Cabem aqui, porém, alguns reparos. Freud sempre deu preferência aos procedimentos liberadores, ou seja, a uma desinibição. Que nem sempre poderiam ser caracterizados como inquestionavelmente éticos ante os padrões normais de procedimento naquela época e naquele contexto. Que mal havia, por exemplo, em teoria, em Ana O. desejar divertir-se num baile nas vizinhanças de que ouvia a música, em vez de estar ali presa junto ao leito do pai doente. Que mal havia em certa moça admitir que, a despeito de todas as convenções, amava um homem a quem ela não era suposto amar. Freud adotava em tais casos, possivelmente a maioria, a técnica de doutrinar o superego, leia-se consciência, para que ele concordasse em aceitar uma situação que, em princípio, rejeitara, suscitando a neurose. Analisando sob esse ângulo, uma suspeita se levanta diante de nós. Mas, afinal de contas, a neurose não surgiu precisamente porque o indivíduo estava relutando em praticar um ato que, a seu ver, era inaceitável do ponto de vista ético. Se, em vez de buscar razões mais profundas, contornarmos o obstáculo e convencer um superego a levantar a interdição, frustramos a própria razão geradora da neurose, que está no esforço da consciência em domesticar, civilizar os impulsos primitivos, ou no dizer de Freud, facilitar a conquista progressiva do id pelo ego. Isso nos leva a questionar não propriamente a técnica empregada, mas o seu produto final. Ou seja, a cura por uma sutileza processual que frustra a razão de ser da consciência, que é a de vigiar os atos questionáveis do ponto de vista ético. O caso Ana O oferece outros aspectos muito interessantes que tentaremos encaixar neste trabalho. A Memória e o Tempo, Hermínio Miranda.